Madhya Lila 11, os passatempos Veda Kirtan, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 61. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shunidhyadi Pashanti Javana Siha Maha Vaishnavaya Tata Shama. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Haribo! Rajari Prabodhiya Bhatagilani Jalaya Snanadyatradine Prabhurananda Hridaya. Após animar o rei com essas palavras, Sarvabhauma Bhattacharya voltou para casa. No dia da cerimônia de banho do Senhor Jagannatha, Shri Chaitanya Mahaprabhu estava com o coração pleno de felicidade. Snanadyatra Deki Prabhurahai Labada Sukha Ishparirana Anavasari Parilabada Dukha. Após assistir à cerimônia de banho do Senhor Jagannatha, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Porém, quando o Senhor retirou-se após a cerimônia, o Senhor Chaitanya ficou muito triste por não poder mais vê-lo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Após a cerimônia de banho de Shri Jagannatha, que se dá exatamente uma quinzena antes da procissão do Ratha Yatra, pinta-se novamente o corpo da deidade do Senhor Jagannatha, e a consecução disto leva cerca de 15 dias. Este período chama-se Anavasara. Há muitas pessoas que visitam o templo para ver o Senhor Jagannatha todos os dias, e sua ausência após a cerimônia de banho é-lhes insuportável. Shri Chaitanya Mahaprabhu sentiu muito quando o Senhor Jagannatha ausentou-se do templo. Gopi Bhave Virahi Prabhu Vyakulahana Alalanathre Gela Prabhu Savare Jadiya. Devido à separação do Senhor Jagannatha, Shri Chaitanya Mahaprabhu sentiu grande ansiedade, tal como as gopis sentem quando Krishna está ausente. Nesta ocasião, ele abandonou a companhia de todos e foi para Alalanatha. Pache Prabhurani Katai Labhakta Gana Godahai Te Bhakta Aishe Kailani Vedana. Os devotos, seguindo o Senhor, apresentaram-se diante dele e pediram-lhe que voltasse a Puri. Eles alegaram que os devotos da Bengala estavam vindo para Purushottama Kshetra, Jagannatha Puri. Sarvabhauma Nilachali Aila Prabhulana Prabhu Aila Rajathanika Vilenagia. Dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya trouxe o Senhor Chaitanya de volta a Jagannatha Puri. Então, foi até o rei Prataparudra e informou-o da chegada do Senhor. Shri Shri
Chaitanya Charitamrita aqui. Jai. Aí vai providenciar o encontro do Rei Prataparudra com Sri Chaitanya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, verso 49. A dinastia de Anshuman é o último verso, fecha o capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yatat Brahma Param Sukshmam. Yatat Brahma Param Sukshmam. Ashunyam Shunya Kalpitam. Ashunyam Shunya Kalpitam. Bhagavan Vasudeveti. Bhagavan Vasudeveti. Yangrinanti Satvataha. Yangrinanti Satvataha. Yatat Brahma Param Sukshmam. Yatat Brahma Param Sukshmam. Asunyam Sunya Kalpitam. Ashunyam Shunya Kalpitam. Bhagavan Vasudeviti. Bhagavan Vasudeveti. Yangrinanti Sattvata. Yangrinanti Satvata. Yata Brahma Param Sukshmam. Ashunyam Shunya Kalpitam. Bhagavan Vasudeveti. Yangrinanti Satvata. Tradução, vamos repetir, por favor. A suprema personalidade de Deus, Vasudeva. A suprema personalidade de Deus, Vasudeva. Krishna. Krishna. É extremamente difícil de ser entendido, por homens sem inteligência, que o aceitam como impessoal ou vazio, coisa que ele não é, Portanto, os devotos puros entendem e glorificam o Senhor. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 1.2.11, Vadanti tattva vidas tattvam yajnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shadhyate. A verdade absoluta é compreendida em 3 fases, como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan é a origem de tudo. Brahman é uma representação parcial de Bhagavan. E Vasudeva, a superalma,
que reside em toda parte e nos corações de todos, também é um aspecto avançado do processo pelo qual alguém compreende a suprema personalidade de Deus. Porém, quando alguém chega a entender a suprema personalidade de Deus, Vasudeva Sarvam Iti, quando ele compreende que Vasudeva é tanto Paramatma quanto o Brahman impessoal, então ele tem conhecimento perfeito. Krishna, portanto, é descrito por Arjuna como Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavam. As palavras Param Brahma referem-se ao abrigo do Brahman impessoal e também da superalma onipenetrante. Quando Krishna diz que Atva Punar Jama Naitimam Eti, isso significa que após compreensão perfeita, o devoto perfeito retorna ao lar, retorna ao Supremo. Maharaja Katwanga aceitou o refúgio da Suprema Personalidade de Deus e, devido à sua plena rendição, alcançou a perfeição. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do nono capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Dinastia de Anshuman. Amanhã começaremos o capítulo 10, os passatempos do Sr. Ramachandra. Haribo! Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakara Mahyam Dadati Swapadantika. He Krishna Karuna Sindhu Dinabadhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namushtute Yata Brahma Param Sukshman Ashunyam Shunyakalpitam Bhagavan Vasudeveti Jangrinanti Sattvata. A Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, Krishna, que é extremamente difícil de ser entendido por homens sem inteligência, que o aceitam como impessoal ou vazio, coisa que ele não é. O que dizer dos que acham que Deus não existe, né? Ele que não existe. Quem existe mesmo é Deus só. A gente só existe porque Deus existe. Então, portanto, coisa que ele não é. Coisa que ele não é vazio. O que dizer dele não existir, que é isso? Portanto, os devotos puros entendem e glorificam o Senhor. Entendem e glorificam o Senhor. Os devotos prestam serviço devocional puro, embora não sendo puros ainda. E os devotos puros também prestam serviço devocional puro, já sendo puros. Não é assim? Mas, lógico que a compreensão perfeita é a compreensão do Bhakta. Compreensão do Bhakta. Prabhupada já começou o significado aqui dele, citando esse famoso verso do primeiro capítulo, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Segundo capítulo, ele citou o verso 11, que é muito
esclarecedor, porque ele delineia as 3 fases de compreensão de Deus. Quem quer compreender Vasudeva, que é tudo, os videntes da verdade, e quem quer se tornar um vidente da verdade, ele está acima dessa plataforma do ateu. Deus não existe. Deus existe, então eu vou investigá-lo. Como que essa verdade não dual pode ser compreendida? Sob 3 aspectos, em 3 fases. Para um ateu, o panteísmo é melhor do que o ateísmo. O vaziismo é melhor do que o ateísmo. O impersonalismo é melhor do que o ateísmo. Porque essa é a fase preliminar de transcendência, de compreender a verdade absoluta. Compreensão do Brahman impessoal. Compreender, já que não compreende Deus, compreende pelo menos a sua refulgência, a sua luz, onde tudo repousa. A luz do corpo de Krishna é o que sustenta tudo, é o Brahman. É o Brahman impessoal. E quem chega nessa fase de investigação, que são os estudantes do Upanishads, os Gyanis, eles realizam Deus de uma forma impessoal, mas já é a fase mais rudimentar do transcendentalismo. É o transcendentalista mais neófito, mas já é o caminho. A verdade absoluta é compreendida em 3 fases, como Brahman é essa. A luz refulgente do corpo de Krishna, que os estudantes dos Upanishads almejam. Depois, Paramatma, que já é, porque inclui o Upasana, Kanda, uma caminhada de adoração a Krishna. A realização do Paramatma localizado já é uma realização bem avançada, é aquele que vê Krishna presente no corpo de todos, de todas as entidades vivas como a super-alma. Então isso é o que os yogis meditadores alcançam, meditativos, os Hiranyagarbhas. Eles realizam o aspecto onipenetrante de Krishna, Krishna como uma pessoa suprema que é a vida de todas as almas, como Shiva Dakashaya Vishnu, a super-alma no coração de todas as entidades vivas corporificadas, junto com a entidade viva, junto com a alma. Então isso é mais avançado, muito mais avançado. Prabhupada costumava dizer que essa realização, para a gente entender aqui no Ocidente, ficar bem claro quem tem essa realização, era São Francisco. São Francisco conversava com os animais todos, protegia todos os animais, queria o bem de todos os animais. Por quê? Porque isso ele dançava Buddhananda. Ele via a super-alma presente no coração de todas as almas. Ele via Krishna nesse aspecto. Essa realização é bem mais avançada do que a visão impessoal de Deus. Compreender só a luz que emana do corpo de Krishna. Mais avançado. Mais pessoal. Está vendo um aspecto pessoal localizado de Bhagavan, que é a sua expansão como Paramatma, no coração de todos. Então é claro, muito mais avançado. Muito mais avançado. Vidyavinaya Santane Brahmane Gavi Hastini Shunichaiva Swapaki Tapantita Sampadashana. Quem realmente está baseado no conhecimento, um Brahmana iluminado, ele vê com visão de igualdade todas as entidades vivas, porque ele está vendo Krishna como super-alma presente no coração de todos. Então ele não vê diferença entre um Brahmana aprazível e erudito, ele não vê diferença entre um elefante, um Shudra, condutor do elefante, um cachorro, um homem de quinta classe, um Vidura Vigata, um Chandala, comedor de cachorro. Ele não vê
tem diferença entre ninguém, porque ele está vendo esse aspecto localizado de Krishna dentro do coração de todos. Então ele é equânime na sua visão. Essa era a visão de São Francisco. O Prabhupada falou que ele tinha a realização de Paramatma. Agora, quem entende Bhagavan, entende tudo. Quem entende Krishna como a origem de tudo isso, como a pessoa suprema. Então, Bhagavan é a origem de tudo. Brahman é uma representação parcial de Bhagavan. A luz refulgente do corpo dele. Brahmana Hipratistana. Brahmano Hipratistana. Onde tudo repousa. A luz refulgente do corpo de Krishna. Depois aquele que tudo penetra. A porção localizada de Krishna, sua expansão como Paramatma, super-alma. Mas quem faz isso é a pessoa original, Bhagavan. Bhagavan iti shadyate. Então, os yogis veem Krishna como a pessoa suprema, a pessoa original, os Bhakti Yogis, os devotos, aqueles que são yogis em devoção. Agora, existem duas categorias de yogis em devoção, de Bhakti Yogis. Duas categorias. Existe o Bhakti Siddha, que já é perfeito, já é liberado. E existe o Bhakti Sadhaka, que é que está trilhando o caminho da perfeição, que está se esmerando nesse conhecimento transcendental, que está em busca da perfeição. Ele quer chegar no nível de um Siddha Bhakti, não é? Mas ele é Sadhaka. Ele segue regras e regulações, ele executa Bhajana Kriya, o Sadhana Bhakti, para se aperfeiçoar. Então é interessante isso, porque é o poder do serviço devocional. Aqui, Prabhupada citou o verso 11, que é o Vadanti Tattva Vidas, que explica isso. Mas no verso 7 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 2, no Divindade e Serviço Divino, nós encontramos uma afirmação muito importante, que é Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashu. Ashu quer dizer muito rapidamente, de imediato, imediatamente, brevemente, Ashu. Então, Ashu Vairagya Gyananchadhyadahaitukam. Então, nesse verso 7, anterior a esse verso 11 aqui, desse mesmo capítulo, está sendo explicado que para esses sadhakas, né, os devotos que estão em busca da perfeição, essa é a ocupação perfeita, assim como o é para os siddhas, que já têm a perfeição, o serviço devocional. Então, o que fala esse verso? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashu Vairagya Ashu Gyananchadhyadahaitukam. Porque aquele que presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, acho, de imediato ele consegue, de imediato ele adquire as duas coisas mais fundamentais para alguém se manter, tiver na Bhakti Yogena, no caminho do serviço devocional, realizando o Bhagavan, porque está executando serviço à pessoa suprema. Duas coisas que quanto mais elas aumentarem, tanto mais tal Bhakti Yogi Sadhaka vai trilhar o caminho da perfeição e alcançar o nível dos Bhakta Siddhas, que é o quê? Conhecimento sem causa. Conhecimento porque Krishna se manifesta, Krishna dá, Nami Yogantana. Inteligência perfeita. Aqui, ó.
é extremamente difícil, Vasudeva, Krishna, de ser entendido, falou Katwanda Maharaj, por homens sem inteligência. Tem que ter inteligência. E para entender Deus tem que ter inteligência perfeita, para entender Deus perfeitamente. Quando alguém executa serviço devocional, fala esse verso. Quando alguém se situa como Bhakti Yogi, porque é a posição eterna da alma no mundo espiritual, ele é favorecido por Krishna, Hari, Vinada, Chitim, Tarantim. Krishna se inclina por ele dando Ashu, Vairagya, Gyana, dando conhecimento sem causa, porque Krishna se manifesta para ele, da realização dele, para o Bhakti Yogi sincero. E desapego do mundo, do corpo, das coisas, das posses. Também é muito difícil ter esse desapego. Vairagya, dificílimo ou não? Quando alguém está situado por força do conhecimento, Jnana e Vairagya, no caminho da renúncia, ele não hesita em continuar fixo no serviço devocional em Bhakti Yoga, e ele vai ter grande chance de realizar Bhagavan, que é a origem do Brahman e a origem do Paramatma localizado no coração de todos. Ele vai ter compreensão perfeita de Deus. E se ele ajusta cada vez mais essa compreensão, se ele se aprofunda nela, ele chega nesse nível aqui. Prabhupada citou Tyaktva-deham Punarjanmanaitinam Eti. Esse verso aí é o verso 9 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. Esse é o capítulo Conhecimento Transcendental. Capítulo 4 do Bhagavad Gita, verso 9, está falando sobre um conhecimento que não é material, que só pode ser entendido com uma inteligência sudia, que não é material, é transcendental também. Então, essa é a perfeição da inteligência. Essa é a perfeição do conhecimento. E quem tem essa realização está compreendendo o quê? Jama karma chame divyam evanyo veti tattvata. Aí, Tyaktva-deham Punarjanmanaitinam Eti Arjuna. Arjuna, aquele que compreende a natureza transcendental minha, do meu aparecimento, minhas atividades, ao deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo. Mas ele alcança a minha morada eterna. Ele entra no reino de Deus, volta ao lar, de volta ao Supremo. Então esse é o caminho, essa é a maneira. Essa é a maneira. Quem entende Bhagavan, entende tudo. Quem se rende a Bhagavan, chega a um nível de perfeição, de rendição. E tal pessoa, quando deixar esse corpo, entra na morada eterna do Senhor Supremo. Entra na morada eterna do Senhor Supremo, como o Prabhupada explica o significado do Shri Chaitanya Charitamrita sobre as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos de Krishna. 125 anos de Krishna aqui nesse universo cósmico material é como um momento, um segundo. Ele vive 125 anos sempre, executando seus passatempos, que começa com a morte de Putana. Concomitantemente, em alguns universos materiais, ou às vezes acaba em um e começa no outro. Como o Prabhupada citou, Srila Bhaktisiddhanta explicando essa complicada atividade transcendental de Krishna, que são seus passatempos, no universo cósmico material, para eles serem entendidos por um homem com inteligência material. É muito difícil. É muito difícil entender isso. Mas, porque ele é Kaishora, adolescente, Nitya, Kaishora, Nitya, Kaishora, eternamente
eternamente adolescente, então ele é nada jovem. Ele vive 125 anos e não envelhece. Porque, claro, essa vida dele aqui nesse passatempo, num determinado universo cósmico-material, é como um instante, um momento só. Não é nada. Como nós vamos entender isso com essa inteligência material? Mas aí Prabhupada fala que Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explica isso no seu Ujjvala Nilamar. Ele explica isso. Que tanto os sadhakas vão ter chance de se purificarem e chegarem ao nível da liberação, porque vão chegar no mesmo nível dos siddhas, quanto àqueles que alcançaram a perfeição, os siddha bhaktis, vão passar por esse processo. Quando alguém alcança a perfeição, como o Bhakta Siddha, ele... Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explica isso, né? Seu Ujjvala Nilamar, que onde Krishna estiver executando um passatempo, tal alma perfeita, que é esse aqui, Chakraderam Punarjama Naitinam Eti, esse que alcançou a perfeição, antes de voltar para a morada eterna mesmo, ele aparece no ventre do Magopi, essa alma participa do passatempo de Krishna, em qualquer lugar que Krishna estiver executando esse passatempo, no universo próximo material, para depois voltar ao lar, voltar ao Supremo definitivamente. Mas é como falávamos ontem, o verso 15 do capítulo 8, alcançando o Supremo. É assim que se alcança o Supremo. Como se alcança o Supremo? Não, o Petyaku Narja Mando Kalayana Shashvatam Naknuvan Mahatmana Sansiddhi Paramangata. Esse verso do 15 do Bhagavad Gita fala que aqueles que são yogis em devoção, estou falando do Sadhana Bhakti, estou falando do Siddha Bhakta, aquele que alcança a perfeição através do aperfeiçoamento no serviço devocional, é aquele que já está situado numa posição perfeita porque já alcançou a perfeição, mas continua servindo. Esse aí, quando ele abandona o corpo, ele não volta mais a ser desse mundo, ele entra diretamente no passatempo de Krishna e depois volta ao lar, de volta ao Supremo, de acordo com a explicação de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Então, o que Krishna falou? É toda essa sequência, está explicando direitinho o que o Bhagavad Gita falou. Krishna falou, não, Petyaku Narjama, do Kalayana, Shashvatam, Naknuvan, Mahatmana, Sansiddhi, Paramangata. Sansiddhi, Paramangata. Porque ele alcançou a mais elevada perfeição. Essa é a mais elevada perfeição do ser humano. Compreender que é um servo eterno de Cristo e se tornar um Bhakti Yogi. Então, esse verso fala isso. Fala que essas grandes almas, Mahatmas, que são yogis em devoção, ao deixar esse corpo material, não voltam mais, não entram mais nesse mundo do Kalayana Shashvatam, temporário, miserável, porque eles alcançaram a mais elevada perfeição, então eles vão entrar na minha morada eterna, não é? Na minha morada suprema. Do Kalayana Shashvatam. Acabou para a prisão, não precisa mais de entrar no mundo e num corpo que é temporário e miserável. Acabou. Alcançaram a mais elevada perfeição. Sansiddhi Paramangata. Parangata, destino supremo. O destino transcendental, Paramangata. Nunca mais voltam a nascer nesse mundo. Esses são os Siddha Bhaktas.
sadakas podem continuar voltando a nascer, mas voltam continuando o processo. Para continuarem Barunan, Jamanam, Manteiga e Navam para fazendo o avanço do nascimento após o nascimento para chegarem a essa mais elevada perfeição. Paramangadha, Sansiddhi Paramangadha. Então são almas 100% rendidas e servem Krishna e só isso, porque entenderam perfeitamente isso e executam isso, alcançaram a mais elevada perfeição. Portanto, os devotos puros entendem e glorificam o Senhor. Por isso que quem realmente se mantém executando o serviço devocional puro, embora ainda não seja puro, tem uma grande chance de chegar nesse nível dos devotos puros. Por isso que os sadakas têm uma grande chance de se tornarem siddhas. Não é assim? Qualquer Nityabara pode se tornar como uma Nityasiddha. Nityasiddha Krishna Prema Shavya Karunaya Shavanadi Shuddhatiti Karayudaya. Ouvindo esse Shuddhatiti, esse conhecimento transcendental, se regulando e vivendo de acordo com o que essas almas liberadas falam, que são os acharyas, que é o mestre espiritual fidedigno, liberado, a Nityasiddha, que vive absorto em amor por Deus, que é siddha, não sadhaka. Esse sadhaka vai ter chance de se tornar tão siddha quanto o Nityasiddha. Mas por quê? Porque ele está ouvindo e está falando aquilo que o Bhagavatam, no canto 2 do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 8, verso 4, fala a importância de se levar esse assunto muito a sério. Esse assunto aqui, Srimata Shradaya Nityam Agri Natastacha Chestitam. Por se ouvir regularmente, fielmente, diariamente o Srimad Bhagavatam, Gratastacha Chestitam, e por se levar esse assunto muito a sério, ao Ashu Vairagya Gyananchadra da Redukana, que eu falei do verso 7, no canto 1. Agora no canto 2 está sendo corroborado isso, está falando a mesma coisa. Falando o quê? Que Kalena Natidirgena Bhagavan Vishater Midi. Que quem ouve o Bhagavatam e leva, o Bhagavatam é o livro do devoto, aquele que quer se tornar perfeito como devoto Nityasiddha, como alma liberada, embora seja ainda Nityabhava, embora possa ser ainda um sadhaka. Ele quer alcançar a mais elevada perfeição. Sansiddhi Paramangadha. Então, o que ele está fazendo? Ele está levando tudo que o Bhagavatam prescreve muito a sério. Está levando o assunto do Bhagavatam muito a sério. Isso quer dizer que Natashaswatistitam. O resultado disso é que Ashu, rapidamente, imediatamente, ou Kalena Natidirgena, num tempo muito curto, não prolongado, Natidirgena, ele vai olhar para dentro do coração e não vai ver a super-alma, ele vai ver Bhagavan, ele vai ver a origem da super-alma, ele vai ver aquilo que só os devotos podem ver, ele vai ver Govinda, Krishna, Vasudeva, dentro do próprio coração. Quem vê Krishna não vê mais nascimento e morte. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai!